começar, pessoal, na parte 1 da nossa live. Vamos lá. Tô abrindo aqui as perguntas. Começa com pâncreas. Maravilhoso, porque já veio uma pergunta sobre câncer de pâncreas, sobre quais foram as novidades da ASCO 2023. E bom que eu já começo a falar sobre câncer de pâncreas. A Daniele pergunta: em quais situações o exame Foundation One é indicado? Pode ajudar para o adenocarcinoma de pâncreas? Daniele, pode sim. E muito obrigada pela pergunta. Muito boa pergunta. O Foundation One, né, assim como o Oncofoco, são marcas de exames moleculares. É um dos 2 exames mais comuns solicitados. Como é que é feito esse exame? Pega um tecido da biópsia, pode ser ou da cirurgia ou da biópsia da metástase, e é encaminhado para esse exame molecular. E o Foundation, ele é solicitado quando o grande objetivo é expandir as linhas de tratamento, né? Onde a gente quer descobrir se o paciente tem alguma mutação, alguma mutação alvo naquele tumor. Então, é super importante quando eu quero, então, estudar mais a fundo esse tumor. E serve, sim, para câncer de pâncreas. É como se, sem o exame molecular, só com a imunohistoquímica, que é o comum, né, que a gente tem no diagnóstico do câncer, a gente conseguisse ver apenas a superfície. Eu digo assim, a gente consegue enxergar a ponta do iceberg com o anátomo patológico e com a imunohistoquímica. O que está embaixo, que é, de repente, a causa deste tumor, a gente consegue enxergar melhor quando a gente faz um exame molecular. E o Foundation é um deles, um exame molecular capaz de identificar possíveis mutações-alvo que podem ser tratadas com drogas-alvo, medicamentos-alvo. Isso também é aplicável no tratamento do câncer de pâncreas metastático, ok? E o Oncofoco, ele é um exame muito semelhante. A única diferença entre o Foundation e o Oncofoco é que o Foundation é um exame americano. Já o Oncofoco, ele é um exame, uma plataforma brasileira, mas muito semelhante ao Foundation e muito utilizada e mais barata, tá? Outra coisa que o Foundation ajuda, além de buscar possíveis alvos, então ampliar possíveis alvos moleculares e ampliar os tratamentos possíveis, obviamente isso não ocorre em todos os casos, tá? A gente tem pacientes que fazem o Foundation, ele não traz nenhuma informação nova, né? Mas o Foundation, ele funciona como se fosse uma bússola, né? Ele vai guiar, pode guiar um caminho novo com novos medicamentos. E ele também mostra tumores que são sensíveis à imunoterapia. Então, ele não só mostra as mutações para ver se tem droga-alvo, assim como ele mostra se aquele tumor pode ou não ser tratado com imunoterapia. E o exame, o Foundation ou o Oncofoco, como diz, o uso dos 2 é muito parecido, as indicações, né? Eu indico nas mesmas indicações. É muito útil no câncer de pâncreas metastático, sim. Por quê? O que a gente teve de novo, então, na ASCO 2023 sobre o tratamento do câncer de pâncreas metastático? Foi exatamente, né, a presença de algumas mutações-alvo que podem aparecer no câncer de pâncreas metastático. E é através do Foundation ou do Oncofoco que essas mutações poderão ser diagnosticadas. E o paciente que tem o diagnóstico do câncer de pâncreas metastático poderá utilizar a terapia-alvo. Então, é um exame super importante. Algumas mutações que podem ser, né, diagnosticadas no câncer de pâncreas metastático. Mutação do BRCA1 e do BRCA2. E se essas mutações de BRCA forem identificadas no exame molecular ou no exame genético do paciente que tem o câncer de pâncreas metastático, já existe no Brasil um medicamento que pode ser utilizado, né, para essa indicação, chamado olaparib, né? E sempre que eu cito nomes de medicamentos aqui, gente, o objetivo é simplesmente disseminar informações. Não tem nenhum conflito de interesses, esse canal não é patrocinado e eu não estou prescrevendo para ninguém. O objetivo é disseminar
informações. Existem outras mutações, né? Além da BRCA1 e BRCA2 no câncer de pâncreas, a gente pode ter outras, né? Pode ter a mutação do RET, pode ter a mutação do NTRK. Então, sim, o Foundation One pode ampliar os tipos de tratamento, as possibilidades de tratamento para o câncer de pâncreas metastático. E um dos alvos que nós mais buscamos, sem dúvida, é o BRCA1 e BRCA2. Se o paciente tiver essa mutação, né, tanto somática, que eu digo no tecido, no exame molecular do Foundation ou Oncofoco, que é a mesma coisa, mesma indicação, assim como essa mutação do BRCA1 e 2 pode ser encontrada, uma mutação genética, germinativa, através do exame de sangue, né, que são coisas diferentes. Exame genético de sangue para saber se a pessoa tem mutação germinativa, mutação hereditária é uma coisa, e exame molecular do tecido tumoral é outra, tá bom? E sobre assim, o que a ASCO trouxe de mais novidades, então, foi essa questão de drogas-alvo. O que estão fazendo também? Estudos com CAR T-cell para câncer de pâncreas, né? Vocês devem ter ouvido falar, porque saiu na mídia, o CAR T-cell, um paciente com câncer hematológico, né, que entrou em remissão do câncer depois de utilizar a terapia do CAR T-cell. Então, existem estudos com o desenvolvimento da terapia do CAR T-cell para câncer de pâncreas. Esses estudos ainda estão bem no início, mas são estudos promissores com CAR T-cell, então, para câncer de pâncreas metastático. Outra coisa, na ASCO 2023, né, saiu um estudo com uma vacina para câncer de pâncreas, uma vacina muito promissora. Esse estudo da vacina, ele tá na fase 1 ainda, mas também é uma vacina promissora para o câncer de pâncreas. E hoje o que a gente tem de tratamento mesmo para o câncer de pâncreas metastático, fora tudo isso que eu falei, terapia-alvo, desenvolvimento de CAR T-cell, desenvolvimento da vacina, que foram as novidades da ASCO 2023, que é o maior congresso mundial de oncologia. O que a gente tem o melhor tratamento da primeira linha do câncer metastático. Quando eu estou falando primeira linha, eu estou falando o primeiro tratamento, né, utilizado na primeira linha de tratamento, quando é feito o diagnóstico de câncer de pâncreas metastático, é o FOLFIRINOX. E lá foi feito um estudo na ASCO, foi apresentado, melhor dizendo, um estudo na ASCO, né, e que ratificou, né, isso que a gente já sabia, que o FOLFIRINOX ele é superior ao tratamento com a gemcitabina e o nab-paclitaxel. E lá nesse estudo, chamado NAPOLI 3, eles substituíram o urinotecano convencional, que é uma droga utilizada no regime do FOLFIRINOX, que é um regime que nós utilizamos, que é um protocolo que nós utilizamos 4 medicamentos, foi substituído o irinotecano convencional do protocolo FOLFIRINOX convencional pelo irinotecano lipossomal, que é um novo irinotecano. E esse estudo NAPOLI 3 mostrou que sim, o FOLFIRINOX com esse irino diferente, lipossomal, é superior à gemcitabina com nab-paclitaxel. Esse regime que eu falei para vocês agora, a gemcitabina e o nab-pacli, ele é então ideal para a segunda linha de tratamento, o segundo tratamento. E nesse meio tempo a gente pode sim usar o Oncofoco, o Foundation, para descobrir se o paciente é portador de terapia-alvo, para fazer terapia de manutenção entre esses principais regimes de quimioterapia. Então, adorei a pergunta, porque eu estava devendo essa informação para vocês, né, das novidades sobre o câncer de pâncreas. E essa pergunta já me deu a oportunidade de poder falar desse assunto para vocês. Vamos seguir aqui nas nossas perguntas da parte 1. A hora que eu terminar as perguntas, eu abro para vocês fazerem as perguntas de vocês que estão aqui ao vivo relacionadas à nossa parte 1, tá? Seguimos. Qual o melhor protocolo para câncer de pâncreas, meio e cauda, nódulos no fígado, sugestivo de acometimento de doença, um tumor de 3 centímetros? Uma pergunta se conecta com a outra, né? A pergunta é da Daniel Thiago também.
E sim, o melhor protocolo hoje em 2023 para câncer de pâncreas metastático é o FOLFIRINOX. E aí sim, né, como eu já respondi na pergunta anterior, o exame de Foundation ou o Oncofoco, que tem a mesma indicação, podem ajudar bastante. Aí a pergunta da Patrícia: só se faz a imunoterapia quando o câncer é metastático? Não, gente. A imunoterapia hoje, ela é utilizada em muitas situações, mesmo quando o câncer não é metastático. A imunoterapia, só para quem não sabe o que é a imunoterapia, ela é um tratamento que estimula a imunidade do paciente, estimula as células de defesa do paciente e o próprio organismo do paciente passa a defendê-lo, né? Passa a produzir substâncias capazes ali de estabilizar, de controlar, de fazer com que o tumor possa entrar em remissão. A imunoterapia, ela é injetável, como se fosse um soro, e ela não dá as reações mais comuns da quimioterapia, como queda de cabelos, náuseas e vômitos. É um tratamento diferente que ensina o sistema imunológico do paciente a trabalhar melhor. Essa é a forma de funcionamento da imunoterapia. E é um tratamento também mais moderno. Aí a pergunta é: a imunoterapia só é utilizada quando o câncer é metastático? Não. E aqui eu vou dar alguns exemplos de quando a imunoterapia pode ser utilizada e o câncer não é metastático. Exemplo: câncer de mama triplo negativo. Quando ele é inicial, ele não é metastático, né? Ou tem mais de 2 centímetros de nódulo ou linfonodo positivo. A imunoterapia é indicada em combinação com a quimioterapia antes da paciente ou do paciente operar. Então, é um dos casos onde a imunoterapia é indicada e o tumor não é metastático. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é no câncer de pulmão. O câncer de pulmão inicial, não metastático, é indicado, né? Existem protocolos de quimio e imunoterapia também, onde eu associo a quimio com a imuno antes da cirurgia do câncer de pulmão, num tumor que não é metastático. Então, existem sim indicações de imunoterapia em tumores que não são metastáticos. Porque eu já ouvi muito falar assim: ah, doutora, quando indica imunoterapia é porque não tem mais jeito. Quando indica imunoterapia é porque já está em estágio avançado. Não, isso não é real. E a imunoterapia, então, nesses 2 exemplos que eu dei para vocês, ela pode ser utilizada em combinação com a quimioterapia, tanto para câncer de mama quanto para câncer de pulmão, antes da cirurgia. Mas muito boa a pergunta também.